Bem-vindo ao Hiperlinkados mais uma vez, você que está assistindo a gente pelas redes sociais e pelo canal Novo Tempo, Júnior. Porque você sabia que tem gente que pode assistir a gente pelo YouTube? Sim, pode. E aí é qualquer horário. E qualquer horário. Não tem horário. Exatamente. Porque tem gente que fala assim, não, 11h30 eu tenho que ficar ali. Não precisa, porque também tem na internet. E o mais interessante ainda na internet não é só você poder assistir no horário que você quer, é poder assistir aqueles que você perdeu. Opa, isso é importante. Muito importante. Principalmente porque a gente de vez em quando vem numas sequências, né? Que nem a gente está agora. A gente gosta das sequências, né? Precisa dela. Precisa, para poder ir até o final, né? Então, você não fica por fora quando você está acessando as nossas redes sociais. Está aparecendo aí na tela para você, temos o YouTube, temos o Facebook, mas eu quero deixar mais uma dicasinha. Essa temporada a gente está sempre lembrando o pessoal que o site biblia.com.br tem o quê, Júnior? Tem estudos bíblicos, outros e variados, se você quiser se aprofundar no seu estudo da Bíblia, no seu estudo pessoal. Você vai encontrar lá temas vários para você continuar estudando a Bíblia. Estamos de volta para continuar e, quiçá terminar a nossa primeira parte Ah, é? do Hiperlinkado sobre a confiabilidade da Bíblia. A Bíblia no banco dos réus. Sim, certo? episódio 4. Episódio 4. Não perca a conta. Não perca, exatamente. E se você ficou de fora de algum, não esquece de ir lá assistir os outros para você também não perder os detalhes que foram ditos até aqui nesse momento. A gente faz séries por isso, porque tá lá. Tá lá. Só voltar Estamos e assistir. tranquilos porque está lá. Tá lá, tá tudo tranquilo. E nós estamos aprendendo sobre a confiabilidade da Bíblia e aprendemos algumas coisas muito importantes no último programa sobre por que confiar nela. Uma das coisas que a gente descobriu é que nós temos o método utilizado para preservar a Bíblia, ele era milimetricamente medido para não perder nenhuma letra, nenhuma palavra do texto bíblico e ele chegar para a gente hoje íntegro. Isso no Antigo Testamento. Isso no Antigo Testamento. Hoje nós vamos falar do Novo Testamento. Hoje vamos falar sobre o Novo Testamento e vamos também lembrar aqui a questão que a gente começou a... Pensa que terminou, não. A gente começou a falar das cópias no último episódio. Sim. E hoje a gente vai falar mais ainda disso e a importância que isso tem para a crítica textual e para a confiabilidade da Bíblia. Ok. Diego, no Novo Testamento eles tinham esse esmero Esse esmero de copiar? na cópia ali. Igual os maçoretas? Não. Não tinha. Não tinha. Pronto, sabia. Pronto. Ah, acabou. Por isso que o Adventista fica só no Antigo Testamento, é isso aí? Porque a gente confia no Antigo Testamento. Porque o Antigo confia Testamento só. a gente sabe que toda letra é igual. É uma piada interna para você que não sabe. É. Dizem que a gente só confia no Antigo Testamento. Dizem. Dizem. Mas você que acompanha o Hiperlinkado já percebeu que não é assim. Então, mas aí eles confiavam de outro jeito. Então, aí no Novo Testamento as coisas mudaram um pouquinho. Vamos falar um pouquinho sobre como é que escrevia? Vamos. Então era escrito no pergaminho também, né? No final do Antigo Testamento é escrito em pergaminho e o Novo Testamento é escrito em pergaminho. Ok. Ok? Pele de animal. De animal. E era caro esse material, né, Júlio? Sim, muito caro. Era caro. Você tem que lembrar que as pessoas viviam, que o comércio da época era em volta dos animais, inclusive. Ok, sim. Né? Então você, para ter a pele de um animal, para você poder escrever um texto, era caro. Por essa razão, Quando você tinha, você tinha que aproveitar o máximo possível do espaço. não era que nem hoje que você joga folha de sulfite à vontade pro seu filho desenhar. Não tinha. Crianças não desenhavam naquela Não época. desenhava, usar. Não desenhavam. No chão, na areia. No chão, na areia. Isso. Porque É isso mesmo. Não tinha. não tinha. Folha de sulfite, luxo. 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 E é por causa disso que eles escreviam tudo juntinho. Para economizar, Papel. Isso. Ou pergaminho. Pergaminho, desculpa. A gente falei papel, você falou papel. Os dois Ok. quebra o vidro. Pergaminho. Por quê? Porque isso fazia com que ele conseguisse escrever mais coisa em menos espaço, menos gasto. Né? Então, sabe o que acontecia? Eles não colocavam vírgula, acentuação, ponto, espaço, nada. Você sabia disso? A gente até comentou isso algumas vezes, mas agora a gente vai parar para falar disso. Não tinha pontuação, Júlio. Eles saíam escrevendo. Mas sem pontuação, como é que a gente vai saber o que está sendo escrito? Não, eles achavam que, como eles conheciam a história, eles achavam que para quem eles endereçavam lá a carta, Eles iam entender a pessoa está entendendo, porque ela já entende o contexto. Não precisa explicar muito. Sim. Não precisa explicar muito.
O problema é que agora estamos aqui nós, eu, você em 2017, tendo que traduzir isso aí. Exatamente. Tendo que ler isso Tendo aí. que ler. Ainda bem que a gente já lê traduzido, a maioria de nós já lê em português traduzido, certo? Isso. Mas se você quiser estudar o texto bíblico mesmo, você vai ter que aprender o grego para entender o Novo Testamento, o hebraico para entender o Antigo Testamento, e aí você vai ver os textos originais sem a pontuação. Sem a pontuação. Mas o grego ele ajuda muito, Júnior, porque o grego, a inflexão dos verbos ajuda você a entender o contexto da frase. Ah, é? É, Como assim? porque às vezes um verbo está ligado a um sujeito, Sim, entendeu? sempre tá. Sim, mas ele está ligado na forma escrita. Aham. Então, fica mais fácil de você entender o que a frase quer dizer, mesmo sem a pontuação. E aí você acrescenta a pontuação depois. A linguagem grega, ela é... O grego usado na Bíblia, ele é bem diferente do português. Em alguns aspectos, até mais complicado. Mas é mais detalhado também em alguns aspectos. Entendi. Certo? Só por curiosidade, no grego, o objeto direto, É. ele se diferencia do sujeito, do verbo, mudando a terminação. Em português, você muda a posição na frase. Eu estava esperando você dar sua aula de português aqui. Você não, está demorando para você Em falar. português, você fala assim, o menino puxa, o cavalo puxa a carroça. Isso. Sujeito, Cavalo. o cavalo. Quem puxa? O cavalo. Puxa o quê? Carroça, objeto. Eu sei. Mas no grego você pode embaralhar. Você pode pôr a carroça, puxa o cavalo. Certo. Só que a terminação é que muda. Você pode embaralhar a ordem. Como a terminação é que muda, você sabe o que é sujeito e o que é objeto. Não importando a ordem que está escrito. Então não é porque tá veio sem pontuação que a gente não sabe o que quer dizer. A gente sabe o que quer dizer. E agora, para traduzir para português, a gente foi e colocou as pontuações certinhas para a gente poder entender. E aí, a gente já toca no assunto da tradução. Né? Tradução. Tradução. Porque aí não é fácil traduzir. Não. Uma tradução não é fácil. De uma língua para outra, não é fácil traduzir. Não. Não tem, cada língua tem as suas peculiaridades, Diego. Sim. Né? Tem palavras que têm significação muito forte numa língua que na outra não tem Não aquela tem. mesma significação. Por exemplo, uma expressão em uma língua não tem nada a ver, não faz nenhum efeito em outra língua. Em português a gente fala assim, Diego, você pisou na bola. Certo. Você entendeu porque você fala português. Se eu traduzo isso ao pé da letra para outra língua, A pessoa não está entendendo o que a bola tem a ver com aquela história ali, né? É, Se não tiver contexto de futebol. Exato. O contexto do futebol brasileiro faz você entender o que está acontecendo. Mas chutar o pau da barraca, Diego. Sim. O que é isto? Né? Tem uma mais impressionante ainda. Você está muito cansado, você fala assim, eu estou só o pó da rabiola. Verdade. Só o pó da rabiola não quer dizer absolutamente nada. Nada. Assim, ó, se você traduzir Aham. para uma outra língua. Mas é uma expressão, e essa expressão Sim. quer dizer que eu estou muito cansado. É por isso que existe um ditado italiano que diz que todo tradutor é um traidor. Porque toda vez que você tenta traduzir uma língua, traduzir uma frase de uma língua para outra, você vai trair o sentido original, porque é difícil fazer isso no mesmo peso que tinha o original. Ok, Certo? é isso Por que mesmo. eu estou dizendo isso, então? Porque você precisa entender que há uma dificuldade de tradução do texto para o português, porque essa dificuldade advém de uma língua diferente, com uma cultura diferente, Um exemplo com na Bíblia. expressões idiomáticas diferentes. Um exemplo na Bíblia. A Bíblia fala assim, ó, cingir os lombos. Sim, eu acho que a gente até já citou Já isso aqui, citou. mas vamos lá. É importante falar. Cingir os lombos. não faz o menor sentido. Não faz. Por isso que você lê a Bíblia de vez em quando, fala, a Bíblia é difícil e tal, porque cingir os lombos... E se você for no dicionário, você vai ver que cingir é amarrar, Amarrar. e lombo é É, as costas, a cintura. o lombo, é a Lombo. cintura. É, amarrar a cintura. Então, você vê que eu trago para o português mais coloquial e continuo sem entender, Não dá para entender. porque é uma É expressão uma idiomática. expressão deles. Então, como é que faz? É que eles usavam túnica e para correr, precisava amarrar a túnica na cintura. Então, se você quisesse correr, você amarrava a túnica na cintura, liberava as pernas para correr. Então, cinja os lombos, fica esperto, fica atento, Isso. fica pronto, é prontidão. Se prepara aí. Se prepara. Isso. E aí, como a gente está falando de tradução, as Bíblias que nós estamos usando para estudar aqui, as traduções melhores para estudo da Bíblia, é as que não traduzem as expressões. As Certo. que deixam ao pé da letra. Sim. Agora vamos explicar por que isso é legal. Por que isso é legal e por que isso é importante. Porque aí talvez você fique pensando assim, puxa, mas aí como é que eu sei realmente o que quer dizer o texto, etc. Tal? Aí é que está a parte interessante.
quando Deus inspira um povo para trazer a mensagem por meio dele, Deus dá um ponto de referência para a gente entender. Um ponto de referência na história. Na história, exatamente. Então, se eu quiser entender o que o texto quer dizer, eu preciso só entender o que o texto significava para esse povo. Para esse povo naquela época. Olha que legal. Se não tivesse esse ponto de referência, eu podia entender o que eu quisesse. Aí ia ter uma pessoa que ia falar, não, sigil lobo é outra coisa. Sigil lombo é quando você amarra bem forte o cinto, assim, Porque depende, porque a língua é viva, ela vai mudando. Exatamente. Você tem que saber quando que falou. Aí eu venho e leio o texto fora do seu contexto original, eu vou e viajo na interpretação. Deus não dá espaço para você viajar na interpretação, porque tem um ponto de referência para você entender. Entende o que o povo entendia com aquele texto e você vai entender o que ele quer dizer para você. É isso mesmo. Então é uma maravilha. Ele deu tipo a pedra de Roseta. Entendi. Né? Sabe como que eu faço? Explica a pedra de Roseta. Explica você. O camarada foi lá no Egito, tentou desvendar lá os hieroglifos. Os hieróglifos nas paredes egípcias, muito difícil interpretar aquilo, até que achou uma pedra. Uma pedra que tinha 3 idiomas nela. A mesma frase, a mesma história contada em 3 idiomas. Grego, hieróglifo e alguma outra coisa lá. Certo. Acho que cuneiforme. Isso, escrita cuneiforme. E aí, como eles sabiam uma, conseguiu desvendar a outra. Então, isso se chama pedra de Roseta. Então, trazendo para o meu exemplo aqui, o código para decodificar o texto está na cultura judaica. E na história, na cultura judaica. Na história, na cultura judaica. Então, eu entendo o que o texto quer dizer para eles e eu sei o que quer dizer para mim. Então, olha só, a gente está usando uma Bíblia aqui, que a tradução dela, você vai lá no começo da sua Bíblia, está escrito que tradução é a sua. Isso. Aí a gente já começa a falar por que tem tantas versões diferentes. Lá, ó. Traduzido em português por João Ferreira de Almeida. Certo, que foi o primeiro tradutor em português. E faz muito tempo que traduziu. Ele nem terminou a tradução, só para você ter uma ideia, ele só começou a tradução. Por isso que essa minha versão é a revista e atualizada. Você pode ter revista e corrigida, você até pode ter versão contemporânea. Na linguagem de hoje. Agora, a linguagem de hoje é importante falar, porque a linguagem de hoje traduz as expressões. Traduz as expressões. Então, por que tem tantas versões diferentes? Né? Traduções, nem são traduções, são versões diferentes. Porque, Júnior, para facilitar a compreensão em vários momentos diferentes. Então essa aqui é para você estudar. Então aqui não está traduzida a expressão, está ao pé da letra. Na revista é atualizada, na revista corrigida e tal. Então aqui está cinge seus lombos. Cinge os lombos. Na linguagem de hoje, na Bíblia Viva, na Bíblia Mensagem, está escrito fique esperto. Isso. Eu não sei se está escrito isso, mas só para você entender. Está traduzida a expressão. Posso ler a linguagem de hoje? Pode ler, mas você tem que saber o que está lendo. Isso. Você tem que saber o que o tradutor quis fazer na hora de apresentar a sua Bíblia. Você tem várias versões. Inclusive, por isso, nós aqui no programa preferimos sempre a tradução revista e atualizada, porque é a mais próxima que a gente tem do hebraico, com as palavras mais... ao pé da letra. Ao pé da letra. Tanto que, para ler ela, talvez seja mais truncada, né? Sim. Do que você ler uma linguagem de hoje. Uma linguagem de hoje você lê fluida, né? Ela flui a leitura. Essa aqui vai... Porque ela está tentando manter o máximo possível as palavras como no original. Então, ela é melhor para você estudar a Bíblia. Exatamente. Então, eu quero estudar, eu quero saber o que o texto quer dizer realmente, eu quero entender, etc. Tal. Estudo, você pega a revista atualizada. Se você quer contar história para criança... Ou ler, fazer uma leitura despretensiosa de manhã. Das histórias bíblicas. Aí você pode pegar uma tradução na linguagem de hoje, uma Bíblia viva. Isso. Com traduções... Bíblia viva, tradução na linguagem de hoje. Tem a nova versão transformadora, que é muito boa de ler. Todas essas são Bíblias parafraseadas, Júnior. Parafraseadas, é muito bom isso. Explica isso aí. Parafraseadas, ele pega a expressão... pisou na bola, e ele não traduz para outra língua como pisou na bola. Certo. Ele traduz como errou. Certo. Né? Ele faz para melhor entendimento de quem está lendo, na língua de quem está lendo. Isso. E às vezes ele faz com textos inteiros, né? Um parágrafo inteiro ele parafraseia. Inteiro e tal, ali, para pegar os parágrafos. Isso. É isso. Aí você, na hora que você for ler a sua Bíblia, você tem que saber o objetivo. O que você está fazendo. Para que está lendo. Qual versão vai se adequar melhor à minha necessidade? E não tem nenhuma que fizeram errado para enganar você, não tem isso? Não.
Olha essa aqui e tal. Tem melhores e tem piores. Tem melhores e tem piores. Mas não é porque fizeram para te enganar e nem nada que vai afetar a doutrina da Bíblia. E também você pode buscar, estudar um pouquinho, buscar o original aí, fazer uma pesquisa para ver qual que é melhor. Nós vamos até falar de uma famosa aqui, que ela tá até, se eu não me engano, ela é domínio público hoje. E ela tem realmente um monte de coisinhas diferentes, assim, né? Mas para isso você tem que entender primeiro o conceito de variante, Júnior. Opa, variante. Variante. Escreve aqui, ó, variante. Variante, exatamente. Variante, o que é uma variante? Júnior, uma variante é o seguinte, você falou que o Novo Testamento não foi copiado igual as maçoretas. Não foi assim com tanto esmero. Como é que era, então? Eles copiavam lá, copiavam mais soltos. Tinham sessões de copiamento, de copiação. Tinha várias pessoas copiando. Isso. Você juntava os copistas todos numa sala e uma pessoa lia e os outros copiavam ao mesmo tempo. Para fazer em série, hein? Para fazer indústria. Em série. Porque agora nós temos que expandir o evangelho. Isso, vamos copiar isso aqui rápido. Tem um sistema industrial para o negócio. Não só tinha o sistema industrial, como também tinha o próprio copista que ia fazer sozinho, etc., ia fazer sua cópia, e não tinha todo esse cuidado que o maçoreta tinha. Se não tinha um cuidado, o que nós temos? Nós temos o camarada realmente pulando uma parte, sem perceber. Há várias cópias que tem uma parte pulada. E aí você percebe por que está pulada. Porque terminou com uma frase e ele pulou para um outro trecho que estava logo em seguida de uma frase que terminava igual. Agora, olha só, se ele pulou um parágrafo e ele mandou com o parágrafo errado, foi embora, isso. Quem copiar dele... Vai copiar errado? Vai copiar com erro. Vai copiar errado. E aí vai criando o que a gente chama de variantes. Isso, exatamente. Do texto. Tem um outro tipo de variante, que não é esquecer o texto. Tem. Que é acrescentar. Que é o cara que acrescenta. Eu sabia que tinha crescido. Acrescentou. Eu sabia. Terrível. Fica tranquilo, porque as variantes bíblicas, todas a gente sabe quais são. A gente vai te dizer por quê. E todas são sem perigo para o entendimento e para a doutrina. Não, sem perigo nenhum. Nenhum. Então, mas eles não acrescentaram, a Bíblia fala que não pode acrescentar nada e tal. Calma. E aí? O camarada estava copiando lá, bonitinho. Vamos explicar. Aí ele se emociona com o texto. Se emociona. Se emociona. É verdade. Que texto lindo. Aí ele faz uma nota de rodapé. Já fez isso no seu? Algum livro seu? Você já escreveu alguma coisa? Você escreve do ladinho? Escreve do ladinho? Sabe? Ele escreveu do ladinho. Falou que coisa maravilhosa. Isso. Tal, ao seu poder Eu faço carinhas. eterno. Faço carinhas para evitar esse problema. Então, aí o copista faz. Só que como essa Bíblia passou para outra pessoa, o próximo que copiar não sabe que o que é texto à mão que foi cópia e o que é texto à mão que foi nota. Que foi nota de rodapé que o cara colocou. Aí ele fica achando assim, será que ele colocou isso aqui no canto porque na verdade não coube na cabia linha? ali? Moral da história. O próximo acrescentava. O próximo falava, vou deixar tudo aqui. Exatamente. Eu não vou tirar? Não pode nem colocar eu não vou nem tirar? Não. Então assim, ó, na boa vontade, né, ou sem o desejo de que isso acontecesse, algumas variantes foram criadas. E aqui tem uma muito famosa que eu quero dividir com vocês, todos nós do mundo protestante utilizamos, né? Que está em Mateus capítulo 6, na oração do Pai Nosso. Você vai perceber na sua Bíblia que tem um colchetes no fim do verso 13. Algumas versões de Bíblia colocam as variantes em colchetes. Já viu colchete na Bíblia? Aí você não sabia o que significava, né? Agora você sabe, ali é uma variante, ou seja, no texto original, tudo indica que no texto original não existia aquele pedaço. Ou aquele pedaço não está nos melhores manuscritos. Ou isso não está nos melhores manuscritos. Os mais antigos. A gente já vai explicar isso para você, segura aí. Primeiro vamos ver um exemplo. Verso 13, capítulo 6 de Mateus, fala assim, é a oração do Pai Nosso que termina com, abre colchetes, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Fecha colchetes. Então, esse trechinho não aparece nos melhores manuscritos. Isso. Aparece em manuscritos mais recentes. Isso. Então, vamos explicar o que é melhores manuscritos. Melhores manuscritos são os mais antigos. Mais antigos, porque estão mais próximos do autor. Melhores manuscritos são também os que contêm o texto mais curto. Ok. Né? Quando você fala em acréscimo, o texto fica mais longo. Então, o texto mais curto é provavelmente o que foi escrito. O que tem o texto mais simples. O que tem o texto mais simples. Porque se você
Complica o texto. Começa a complicar, quer aumentar ele, porque alguém acrescentou. Alguém está complicando. Então, tem todo um jeito de você descobrir. Tem técnicas, ciência. Ou seja, eu tenho vários... A quantidade de manuscritos também importa. Só que se eu tenho vários manuscritos e eles são menos antigos, e eu tenho um antigo que não aparece isso aqui, o mais antigo vai ganhar. É ele que ganha. Alguém acrescentou aqui e aí saiu copiando Isso. para lá. E você pode ver pelo Pai Nosso que essa ideia aqui que foi escrita, pois teu reino, poder e a glória para sempre, amém, é uma ideia realmente de alguém que se emocionou. Entendeu? Ele acrescentou ali, não foi na maldade e outra. E não tem problema nenhum também. Não afeta em nada do que Cristo falou, nada do que é verdade. Porque o poder e a glória é para ele mesmo. Amém. O que Sempre ele falou foi. é verdade. E você encontra isso em outros textos. Exatamente. Então percebam, as variantes que existem são mínimas. Elas acontecem, a grande maioria, eu nem lembro de cabeça agora se tem alguma no Antigo Testamento que eu não lembro mesmo. Mas a grande maioria no Novo Testamento. É, a grande maioria no Novo Testamento porque eles não eram tão minuciosos. Não eram tão minuciosos e todas detalhes. Nada que, olha, mudou aqui. Um fala que Jesus ressuscitou, outro fala que não ressuscitou. Ou um fala que Jesus disse isso, outro fala que Jesus diz aquilo. Não temos isso, ok? Então, fica tranquilo em ler a Bíblia, porque a gente sabe até o que é que foi colocado a mais. E a gente sabe exatamente que essas coisas não afetam a doutrina. Agora, só uma curiosidade. Sabe esse texto com variantes, com acréscimos? Sei. Esse texto chegou para nós. Chegou. Tem uma tradução que pegou todas as notas de rodapé e deixou lá. Isso, aí que está a tradução que a gente ia falar aqui. Pegou todas as notas de rodapé e deixou lá, não tirou nada. Ela juntou tudo, ela falou assim, ó... Não vou tirar nada. Não vou tirar nada, eu vou pôr tudo. Tudo que tiver de diferente, de sobrando, não quero nem saber. De alterado, eu vou pôr nela. Eu vou pôr, quem quiser que estude e tire. Isso, mas eu vou deixar tudo aqui. A união das variantes. Eu vou deixar tudo aqui. Qual é a tradução que fez isso? A tradução revista e corrigida. Famosíssima, muitos de vocês têm aí na sua casa. A gente chama de texto recebido. Texto recebido, exatamente. É o texto que chegou para nós. Chegou com assim, tudo aqui, ó. Com todos os acréscimos e etc e tal. É a tradução Almeida, revista e corrigida. É até boa de ler, mas é ruim para o estudo. Não, você tem que saber que tem acréscimo nela. Você vai ter que entender isso aí. Aí eles estudaram e tiraram as variantes. Isso. Porque você tira. Você fala assim, ó, isso aqui provavelmente não foi Mateus que escreveu. Só para dar um exemplo para vocês aqui, ó. Por exemplo, você tem manuscrito do segundo século, do terceiro século, do quarto século. Lá pertinho do autor. Todas elas sem o texto. De repente, no quinto século, no sexto século, no sétimo século, aparece um trecho que não tinha lá no segundo século. Acrescentou, tá certo que acrescentaram. É simples, gente. Ninguém está com dificuldade de entender isso, não. Isso aqui foi alguém que acrescentou. Porque não tinha no começo. Isso. E lembrando que esse acréscimo, não estamos falando de maldade textual, de alterar, de coisa que mexe com doutrina, não. Acréscimo, assim, tipo, poder e a glória, amém. Aí o povo estudou, pegou a revista corrigida e falou, vamos tirar os acréscimos. Estudou com a crítica textual, um negócio importante, retirou. Surgiu a tradução revista e atualizada. Que é a que a gente gosta mais de usar. Que a gente está usando aqui. Isso. É isso. Agora, Diego, vamos falar. O número de cópias que existem, elas têm bastante cópia, assim, para a gente dizer que dá para... Então, o estudo da crítica textual acontece em cima das cópias. Então, quanto mais cópias eu tenho, mais documentado está o livro. Isso. Mais chances eu tenho de fazer essa comparação. Quanto mais cópias de línguas diferentes, de lugares diferentes, melhor ainda para eu fazer essa comparação. Certo? Então, agora eu vou mostrar para vocês aqui, vamos citar aqui, Júnior? Vamos. Quais são os livros que a ciência não questiona, tá? Então, vou citar aqui agora grandes pensadores do mundo e da história que a ciência não questiona. E a gente vai dizer quantas cópias tem os livros deles e qual a distância que a gente tem da cópia mais antiga para o autor, tá bom? Então, vamos lá. Homero. A gente tem 643 manuscritos de Homero. Bastante, hein? Bastante. Homero escreveu o quê, Diego? Está muito bem documentado. Homero escreveu a Ilíada. É isso mesmo. Eu sei. Mitologia grega. Eu estou esperando você falar o que mais ele escreveu, porque eu só sei que ele escreveu isso. Odisseia também. Odisseia, é verdade. Então, 643 está o número na tela aí, bastante manuscrito. A distância de Homero para o manuscrito mais antigo que a gente tem é 500 anos. 500 anos. 500 anos. Vamos lá. Agora a gente tem Demóstenes, Júnior. Demóstenes tem 200 manuscritos. 200. Está bem documentado também. Bem. 200 manuscritos.
A distância que a gente tem do mais antigo para Demóstenes é de... Opa! Põe na tela. 1.400 anos. Opa, então tem um buraco grande aí, Nossa, né? a gente tem 1.400 anos. Se alguém acrescentou, não dá para saber. Não dá para saber. Mas ninguém questiona Demóstenes. Vamos continuar. Vamos pegar um mais famoso ainda, Júnior. Platão. Platão. Inquestionado. Não. O que ele escreveu está escrito. Inquestionado. Platão é um personagem que ninguém duvida. Sabe quantos manuscritos, Diego? Quantos manuscritos põe na tela? 7. 7 manuscritos. 7. 1.200 anos. 1.200 anos de Platão para o manuscrito mais antigo. Olha aí. Não é uma obra tão confiável assim e ninguém questiona Platão. Né? E a Bíblia? E a Bíblia, Júnior? A Bíblia. A Bíblia é muito legal, porque a Bíblia tem só o Novo Testamento. Só o Novo Só Testamento. o Novo Testamento. Põe na tela, em grego, quantas cópias tem? 5.700 cópias do Novo Testamento em grego, Júnior. Se a gente for juntar com as outras línguas, nós temos 9.000 cópias para comparar. Tem mais. Só de citação de autor fora da Bíblia, citando a Bíblia, dá para você construir ela só com citações. Isso é muito interessante. É. Quer dizer, todo o Novo Testamento, na verdade. Isso. Todo o Novo Testamento está citado por outros autores. Então você pode deixar isso aqui de fora e só ler o que os autores falaram, que a Bíblia dizia, se reconstrói ela inteirinha. Então, 5.700 só no Novo Testamento, 9.000 Novo Testamento em várias línguas e agora a Bíblia completa. 15.000 manuscritos. É o livro mais documentado do mundo. É o livro mais qual documentado da é história. a distância do manuscrito mais antigo para o autor? Põe na tela, Isaac. 25 anos. Puxa vida, Diego. 25 anos é o melhor manuscrito que a gente tem. Está a essa distância do seu autor. Então, gente, a gente está falando aqui nesses 4 episódios para você. A gente colocou a Bíblia no banco dos réus. E a gente coloca a Bíblia no banco dos réus, Diego, porque pode colocar. Pode colocar. Fica tranquilo, que ela passa no teste com louvor. Com louvor. Com louvor. Eu confio pela ciência É, olha aí. que o que está na minha mão foi realmente escrito por aqueles... Alguém vai falar assim, não, mas não preciso da ciência para confiar. Irmão, a gente crê. Não Nós estamos falando temos quem fé. crê. É. Nós temos fé. Mas nós estamos mostrando que, até para quem não tem fé, se investigar, vai entender que esse livro é confiável e ele não pode ser fruto da mente humana. E é por isso que nós aqui do Hiperlinkados cremos absolutamente na palavra de Deus.